Ô Will, quero até começar falando contigo, aproveitando esse gancho, né? Eu fiz a provocação aqui para o Saravalli, até quem falou isso ao longo da semana foi o Vandic Silveira, comentarista aqui nosso também, e saiu uma reportagem até com o Damodaran falando, né? Estados Unidos estão ficando mais parecidos com o Brasil e isso vai trazer volatilidade, vai criar uma volatilidade incrível, impressionante nesse cenário, inclusive, dos próprios ativos, né? E da própria estrutura da economia americana. Eu queria ouvir um pouco da sua percepção, né? O que esse movimento da semana sinalizado pelo Tesouro Americano pode trazer de volatilidade, já que tentou conter um efeito importante, que era a alta dos títulos de longo prazo, conseguiu mais ou menos, e aí o mercado vai precificando, obviamente, os riscos que estão implícitos. Qual que é a sua percepção sobre isso? E sobre essa percepção também, Will, de que esse movimento aí pode trazer uma grande volatilidade. Claro, vamos lá. Eu acho que foi realmente bem emblemático, e dado que a gente estava numa semana bastante vazia, né, de indicadores econômicos, a gente teve a ata do FONC e tal, que sempre é relevante, mas acaba que essa intervenção do Tesouro no mercado de títulos americanos roubou a cena. E roubou a cena e trouxe impactos. Primeiro que na quarta-feira você teve um certo alívio ali para os yields dos títulos longos, né? Ou seja, especialmente quando a gente está falando de títulos de 10 a 30 anos. O Tesouro, para quem não acompanhou, o Tesouro americano ele entrou aumentando o seu programa de recompra de títulos, né? E aí quando ele compra o título, o preço do título sobe e o yield cai, né? Tudo isso para controlar os yields longos, que é aquilo que o Saravalli comentou, né? É difícil para a economia conviver com juros elevados. A mortgage fica muito caro, o financiamento de longo prazo fica caro. Quando o juro Treasury, né, o título de dívida americano de 10, de 20 ou de 30 anos, está lá nas máximas históricas. Dito isso, bom, ficou muito claro que foi um movimento muito mais de uma sinalização do que de fato de intervenção e conseguir fazer preço. Acho que isso que é importante. Por que eu digo isso? Porque quando você vai olhar o tamanho das recompras vis-à-vis o tamanho do que é esse mercado, o tamanho da dívida americana, acaba que é quase como a gente fala, né, enxugar gelo, né? Assim, um volume muito pequeno. Mas ele sinaliza, ele indica que no determinado patamar, ou num determinado patamar, o Banco Central, desculpa, o Tesouro Americano, ele se mostra desconfortável com o nível de juros na economia e está apto a intervir, né? Tem interesse em intervir. Eu acho que esse é o principal ponto, esse é o principal produto, né, de tudo isso. Porque no final do dia, assim, o Banco Central ele não consegue, de fato, determinar... Desculpa, estou falando Banco Central, estou com a ata, né, na cabeça. O Tesouro ele não consegue determinar, né, os juros. Ele consegue suavizar movimentos. E eu acho que isso que foi feito, isso que ele foi a intenção, e isso ele conseguiu, de fato, suavizar e, de novo, mostrar que, nesse atual patamar, né, o Tesouro Americano ele se sente um pouco desconfortável com esse patamar de juros. Boa, eu chamo o Saravalli aqui para a conversa, Will, para a gente também ouvi-lo e pegar um pouco das percepções dele. Diga lá, Sara. Bom dia, Will. Eu acho que a grande dúvida, e até perguntar para você, assim, de uma forma, em termos de estratégia, de investimentos, qual que é o tamanho da sua preocupação em relação a esse tema, né? O tema dos títulos batendo recorde. Sempre quando bate recorde, sai muito na mídia, é muito comentado, né? E lógico também o tamanho da dívida dos Estados Unidos também batendo recordes, e os números são muito expressivos. E aí a gente começa a ver até nas redes sociais, né? Pô, vem uma crise por aí, crise dos títulos, enfim. Qual que é o tamanho da preocupação? Porque eu acho que dentro de todo esse contexto, a gente vê o mundo demandando mais investimentos, né? Não em tecnologia, vou colocar dois temas, lógico que não são os únicos dois temas, mas tecnologia e defesa, né? Então, assim, todos os dois demandam mais dívida, né? Enfim, seja de governo, de empresas, enfim. Como é que você vê os próximos passos e até elencando, né, o quanto que isso pode ser determinante agora para midterms, enfim, eleições e tal. Ou seja, se a gente pode, de fato, ter alguma sinalização ou algum efeito de preocupação para reduzir um pouco esse caminhar, né, dos yields aí norte-americanos, né? Então, assim, acho que é o principal assunto. E como você bem colocou, assim, talvez seja só uma sinalização, mas o que pode ser feito além, ou seja, o que pode ser os próximos passos para a gente ver
patamares menores. E eu estou falando aqui também porque o nosso pré-fixar, nossa curva de juros também acaba sendo um reflexo do mundo, né, dos Estados Unidos principalmente. Então, tem problemas fiscais que no Brasil temos, né, mas isso também a gente acaba sendo mais um ator aí dentro do contexto. Tá? Então, assim, o que pode acontecer e qual que é o tamanho da sua preocupação em termos de investimento, de estratégia, quando a gente fala desse tema? Claro, vamos lá. Acho que a minha internet hoje resolveu cestar, ela está meio estranha aqui, mas espero que dê tudo certo. É uma coisa que a gente sempre vinha pontuando, assim, né? Quando você tem yields muito elevados, isso em algum momento poderia bater no desempenho de ativos de risco, especialmente bolsa, né, que eu me refiro. Tanto é que a semana foi um exemplo, apesar, né, do certo alívio que a gente teve na quarta-feira, a bolsa americana caminha aí para fechar em uma leve queda na semana. Agora, um ponto que eu acho que sempre é importante é tentar dar um zoom out, né, para a gente não amplificar, né, o momento atual, né? Assim, tem muita gente que começa a falar uma grande crise, né, catalisada pelos bonds, agora chegou o momento e tal. A gente estava numa mínima de VIX, a bolsa americana estava nas máximas. Nesses momentos, né, qualquer coisa pode gerar um certo estresse, uma realização de curto prazo, é super normal. A gente veio de uma safra de balanço super forte, as empresas crescendo lucros, emitindo guidance favoráveis. Semana que vem a gente vai ter NVIDIA, super relevante, além de outras, né, que se inserem dentro dessa cadeia de AI. Nessa semana a gente teve as varejistas, em geral, acho que mixed feelings ali, né? Você teve uma Walmart que decepcionou, mas você teve uma Target que vem surpreendendo, enfim. Não, acho que nem foi bom, nem foi ruim, assim, acho que é misto, né, o que veio de varejo. Então, tudo isso para dizer o seguinte, bom, é normal que nesses momentos alguma coisa venha e dê uma chacoalhada no mercado. Pode ser o carry do Japão, pode ser conflito geopolítico, e dessa vez foram os yields, os juros americanos, que são, sim, relevantes, tá? Não estou querendo diminuir aqui. A questão fiscal americana, ela é um problema, Scott Bessent vem falando disso, é um recado também para o Congresso, é um recado para quem legisla, né? Ou seja, de passar bills que ajudem a melhorar a situação fiscal americana, que a longo prazo, sim, pode ser um problema. Como que o investidor faz para se proteger isso, né? O que a gente vem comentando, já tinha comentado aqui algumas vezes, até a questão do ouro e as criptos performaram muito bem, né? Quando você começa a ter essas discussões sobre o dólar, né? E essa discussão do dólar pautada no fiscal, ela é o mesmo problema do euro. O euro tem problemas fiscais, os países ali têm problemas fiscais crônicos. O Japão também. A China, se você for olhar com lupa, tem uma dívida PIB gigantesca, né? Então, assim, se o vento bate aqui, ele deveria bater no resto do mundo, e aí o fiscal, e é para você se proteger disso, do debasement, ou aquela ideia de um dólar que eventualmente tem as suas fraquezas. Bom, ouro e Bitcoin surgem como alternativas, não é à toa que essa semana performaram bem, por isso aí é aquela de ter uma carteira diversificada, e você tem um pouquinho ali, né? Muita gente estava crítico e cético em relação a cripto, ouro, e agora essas últimas semanas têm performado bem esses dois ativos.